Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Maçons Livres e à Rádio Maçônica www.radiomaçonica.com.br. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga também por esse meio, tá bom? Hoje, as celebraçônicas de hoje, eu vou falar de um grande ícone do cinema brasileiro, conhecido como Oscarito. Seu nome verdadeiro era Oscar Lourenço Jacinto da Imaculada Conceição Teresa Dias. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, em 1906. Vindo de uma família circense, Oscarito veio para o Brasil com sua família aos 5 anos de idade. E já nesta idade ele começa sua carreira artística como palhaço, como trapezista, como músico, enfim, um artista completo. No começo da década de 1930, ele passa a fazer parte do teatro de revista, um teatro de variedades muito comum aqui no Brasil, que era uma mistura de comédia musical e sátira política. Tanto que neste ano ele fez uma comédia chamada Calma GG, satirizando o presidente Getúlio Vargas, de quem ficou amigo. Foi neste meio tempo que Oscarito começou sua carreira no cinema, no musical dos estúdios da Cinédia chamado A Voz do Carnaval, de 1933, que era uma espécie de filmagem dos desfiles de carnaval. Depois trabalhou em filmes como Noites Cariocas, Alô Alô Brasil e Laranja da China. No começo de 1940, ele trabalhou em alguns outros filmes, como O Dia Nosso, contracenando com o também cômico caipira Genésio Arruda. Mas a sua vida mudaria para sempre, e os rumos do cinema nacional também, a partir desse momento. Em 1941, eram fundados os estúdios da Atlântida Cinematográfica, no Rio de Janeiro. Além da Cinédia, que já existia, também fundou-se esse estúdio de cinema, que também seria importantíssimo na história da nossa cinematografia. Por quê? A Atlântida começou fazendo filmes sérios, mas aí viu que essas produções não davam bilheteria, eles passaram a investir nas comédias musicais chamadas de chanchadas, que vem do espanhol, que significa uma peça de teatro, um filme, uma obra de arte sem valor. Mas, na verdade, essas chanchadas, essas comédias musicais, os críticos detonavam, mas só que elas eram um sucesso de público. E foi assim durante, digamos, 20 anos, quase 20 anos. Seus primeiros trabalhos na Atlântida foram os filmes Romance de um Mordedor e Gente Honesta. E foi nesses filmes que ele contracenou pela primeira vez com outro ator que também entraria para a história do cinema nacional, chamado Grande Otelo. Então os dois atuaram juntos, ainda sem formar a famosa dupla, em filmes como Tristezas Não Pagam Dívidas, Não Adianta Chorar, Este Mundo é um Pandeiro, Fantasma por Acaso, O Caçula do Barulho e O Mundo se Diverte. Só que a consagração da dupla Oscarito e Grande Otelo seria neste filme aqui, chamado Carnaval no Fogo. Trata-se de uma comédia musical. Esse filme, ele marcou o que seria o esquema de todas as chanchadas, esse gênero cinematográfico. Na história com o argumento do ator Anselmo Duarte, um bandido internacional se hospeda no Copacabana Palace para roubar os turistas. E sua cigarreira acaba ficando com o mocinho da trama, interpretado por Anselmo Duarte, que é confundido com o bandido. Nesse meio tempo ele tem um romance com a atriz principal, Eliana Macedo, que ele é o produtor de espetáculos do Copacabana Palace, e ela é uma das estrelas. E Oscarito quer entrar no espetáculo, Grande Otelo é um dos carregadores de mala. E durante o filme tem aquela troca de identidades, momentos cômicos, ação, pancadaria e o previsível final feliz. Então este filme acabou fazendo um grande sucesso na época e montou o que seria o esquema desses filmes, que é basicamente o mesmo enredo para todos.
foi um grande sucesso, embora um crítico da época tenha falado que era o filme mais idiota que ele tinha visto em toda a sua vida. Mas foi um grande sucesso. E, assim, acrescentando que é neste filme também que Oscarito e Grande Otelo fazem aquela famosa cena da paródia de Romeu e Julieta, onde Oscarito vai para a sacada, recitando aqueles versos de Shakespeare, e Grande Otelo, vestido de mulher, interpreta a Julieta. Essa cena é fácil de se encontrar no YouTube. É uma das cenas mais famosas e emblemáticas do cinema nacional. E a dupla fez tanto sucesso no cinema brasileiro que não ficou devendo a nenhuma outra dupla cômica do cinema de Hollywood. Eles foram tão bons quanto Gordo e Magro, Os Três Patetas, Charlie Chaplin, os Irmãos Marx, Bing Crosby, Bob Hope, Dorothy Lamour, Buddy Abbott, Lou Costello, Jerry Lewis e Jim Martin, etc. Oscarito e Grande Otelo também não fizeram feio para essas famosas duplas cômicas do cinema mundial. E, inclusive, Oscarito está no mesmo patamar que Charlie Chaplin e Cantinflas. Depois viriam outros sucessos como Aviso aos Navegantes, que é praticamente o mesmo enredo de filme. Que a história se passa no transatlântico. Que eles estão no Uruguai voltando para o Brasil e tem aquela famoso enredo do bandido que está hospedado no navio e ele é procurado, né, pela polícia para ser preso. E as mesmas confusões. Esse filme também você encontra no YouTube. Aqui tem a famosa cena também da cantora Emilinha Borba cantando a marchinha. Tomara que chova 3 dias sem parar. Tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água. E eu preciso me lavar. Que dizem que foi um antecessor do filme americano Cantando na Chuva. Sob a direção de Watson Macedo, também Aviso aos Navegantes. Lembrando que, como eu disse, os críticos detonavam esses filmes, só que o público não estava nem aí. Eles batiam recordes de bilheteria. Seguido por Barnabé, Tu És Meu, também outro filme da dupla Oscarito e Grande Otelo. Eles eram os recordes de bilheteria, ninguém era páreo para eles na época. Este aqui também, Carnaval Atlântida, que é uma homenagem, uma espécie de metalinguagem, uma homenagem ao cinema, que no enredo deste filme, dois funcionários do estúdio de cinema querem fazer um filme carnavalesco, só que o dono quer fazer um grande épico, Helena de Troia, que era uma discussão na época do cinema nacional, entre fazer um filme de comédia que desse dinheiro, retorno de bilheteria, ou fazer uma superprodução séria para agradar os intelectuais. O que também era uma leve estocada nos estúdios da Veracruz, daqui de São Paulo, que era chamada de a Hollywood brasileira e fazia dramas sofisticados. Também encontra-se disponível no YouTube, Carnaval Atlântida. E por último, a comédia também, Matar ou Correr, que quem entende de cinema vai saber. Trata-se de uma paródia do filme de faroeste da época Matar ou Morrer. Que Oscarito e Grande Otelo são 2 malandros que vão parar no Velho Oeste e eles acabam prendendo o bandido, né, que era sempre interpretado pelo ator José Lilgoy. E dessa vez o mocinho não era mais Anselmo Duarte, sim o ator Sil Farney. E como o bandido escapou, assim como no filme de faroeste, o bandido chegava de trem na cidadezinha ao meio-dia e o mocinho tinha que ir enfrentá-lo no duelo final. Então esse filme é uma cópia idêntica do filme americano, só que na base da comédia, claro. Então, Oscarito e Grande Otelo foram dirigidos por 3 grandes diretores que fizeram fama nas chanchadas: Watson Macedo, José Carlos Burle e Carlos Manga. E é um filme bom também que se encontra no YouTube, mas infelizmente é o último filme da dupla. Depois de quase 10 anos de parceria, eles resolvem cada um ir para o seu lado. Oscarito continuou na Atlântida e Grande Otelo foi trabalhar na empresa concorrente, chamada Herbert Richards. Sim, primeiro era uma empresa de cinema que começou produzindo filmes e depois se dedicaria à dublagem.
Inclusive, Oscarito foi casado durante toda a vida inteira com a atriz de teatro Margot Louro, tendo 2 filhos, entre eles a atriz e dubladora Miriam Teresa. Prosseguindo, Oscarito trabalhou em outros filmes também, nesse ótimo de comédia chamado Nem Sansão Nem Dalila, que era uma paródia da superprodução de Hollywood Sansão e Dalila, só que era uma paródia muito bem humorada e que criticava o governo brasileiro da época. Então é um filme muito bom, que na verdade o personagem durante uma confusão desmaia e no sonho ele pensa que foi parar na época de Sansão. No elenco, Eliana, Sil Farney, Fada Santoro, também um excelente filme de comédia. Aí no decorrer dos anos 50, Oscarito foi fazendo outros filmes como o ótimo também 13 Cadeiras, que é um barbeiro que recebe uma herança, só que o dinheiro está em algumas dessas 13 cadeiras, e essas 13 cadeiras rodam a cidade do Rio de Janeiro, e é uma corrida para encontrar esse dinheiro. Também tem um outro filme aqui que eu não tenho, também muito interessante, uma outra comédia que o Oscarito fez, chamada De Vento em Popa, onde ele contracena com Sônia Mamed, Sil Farney e a cantora Doris Monteiro. Neste filme, Oscarito faz uma paródia do cantor Elvis Presley, cantando e dançando. E no fim da década, ele faz também este outro clássico do cinema nacional chamado O Homem do Sputnik. Na época, o foguete espacial russo Sputnik foi à Lua. Então, isso provocou a famosa briga entre os americanos, que também não quiseram ficar por baixo e também queriam lançar um foguete no espaço. Na história, o satélite Sputnik cai no galinheiro de um casal de caipiras, interpretados por Oscarito e Zezé Macedo. Então toda a imprensa internacional vem para o Brasil para conhecer esse caipira, para ver se ele vendia o satélite do Sputnik para eles. Vieram os russos, os americanos, inclusive este filme marca a estreia de Jô Soares, interpretando um norte-americano, e também a atriz Norma Bengel faz uma bela paródia da atriz francesa Brigitte Bardot. Aliás, fica parecidíssima. É um filme super, hiper, mega divertido. O Homem do Sputnik, também disponível no YouTube, e ele está na lista dos 100 maiores filmes brasileiros. Aí, no decorrer também, Oscarito faz outros filmes também. Esse também é muito interessante, Esse Milhão é Meu, onde ele contracena com... Neste filme, acho que é o único trabalho onde ele contracena com a esposa Margot Louro e com a filha Miriam Teresa, onde ele descobre que é milionário e tenta esconder isso da família. Também é um filme muito interessante, uma mistura de comédia e suspense. Esse Milhão é Meu. Só que no começo dos anos 60, o cinema estava mudando, principalmente o cinema brasileiro. Durante as décadas de 40 e 50, esses filmes de comédia, chanchadas, reinaram absolutos. Só que no começo dos anos 60, estava surgindo um outro gênero cinematográfico no nosso cinema, chamado cinema novo, que era um gênero assim mais sério, voltado à temática social, que falava sobre a miséria do povo, sobre a corrupção dos políticos. Enfim, era um cinema mais engajado, do pessoal da juventude de esquerda. Então, onde viriam diretores como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Walter Lima Jr., filmes de temática social mais séria. Não que as chanchadas não fizessem isso. Elas até criticavam os problemas sociais do país de um jeito mais leve, mais divertido. Só que esse gênero de filme estava se esgotando, e a maioria desses comediantes que começaram nesses filmes, como Ronald Golias, Chico Anísio, Dercy Gonçalves, Costinha e outros, estavam migrando para a televisão. Então essas comédias encontrariam espaço na televisão e estavam perdendo terreno para o cinema. Então Oscarito ainda fez mais alguns filmes, como Os Dois Ladrões, também, que é um ótimo filme de suspense, onde ele faz aquela famosa cena onde ele se veste de mulher, onde ele imita a atriz Eva Todor, e faz aquela famosa cena dos espelhos, onde a pessoa
pensa que está olhando para ela e fazendo aquele jogo do espelho, careta, risada, etc. Também é um ótimo filme da fase final das Chanchadas, Os Dois Ladrões. Também trabalhou neste filme aqui, Pintando Sete, onde ele interpretava um falso pintor que fazia quadros para a alta sociedade carioca. Mas eu digo que este não é um dos melhores filmes de Oscarito, esse é bem fraquinho. Ele ainda trabalhou em filmes como As Sete Evas, Entre Mulheres e Espiões e Os Apavorados, de 1962. Só que, como eu disse, esse gênero de filme já estava sumindo, né? Já estava praticamente chegando ao fim, assim como os musicais de Hollywood chegaram ao fim no final dos anos 50. E também, numa coincidência, os estúdios da Atlântida fecharam as portas esse ano. Oscarito ainda trabalhou em peças de teatro, fez participação na televisão e no decorrer dos anos 60 ainda trabalhou em alguns filmes como Crônica da Cidade Amada, A Espiã que Entrou numa Fria e Jovens pra Frente, de 1968, que é a sua última aparição no cinema. Oscarito veio a falecer em 1970, aos 64 anos de idade, vítima de derrame cerebral. Seu corpo foi velado no salão da Assembleia Legislativa da Guanabara e seu enterro foi seguido por mais de 1.000 pessoas e foi enterrado no famoso cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Oscarito foi um grande cômico do cinema brasileiro e também um dos ícones da maçonaria. E por hoje é só, pessoal. Na outra semana eu venho falar de mais uma celebridade maçônica, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e um abraço e até mais.